Olá, pessoal, esse é mais um Fala Carlão, na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E hoje eu vou até dar um furo de reportagem aqui. O meu entrevistado do dia é o Eduardo Monteiro. E o Eduardo Monteiro, eu não vou nem falar o que ele é, vou falar o que ele será daqui 30 dias. Ele assume uma nova posição, um novo desafio na Mosaic, vai ser o vice-presidente da área comercial, ou seja, ele vai mandar num mundão de coisa. Eduardo, eu queria agradecer imensamente a sua disponibilidade, seu tempo, e é uma honra recebê-lo aqui no Fala Carlão, viu? Ô, Carlão, em primeiro lugar, bom dia para você, a todo o seu público. Eu que agradeço aqui pela generosidade na sua introdução. Fico muito feliz de poder estar falando hoje com um dos maiores digitais influencers do agro, Carlão. Escuta, deixa eu te falar. Ninguém nasce vice-presidente de nada. Eu sempre gosto de falar isso. A gente sempre nasce sem nada, né? E a gente tem uma história bacana para contar. Todos temos uma história rica. E eu queria começar esse Fala Carlão, antes de falar de mosaico, antes de falar de fertilizantes, antes de falar de associativismo, antes de falar de um mundão de coisa importante, eu queria que você se apresentasse aqui para o meu público. O meu público sempre gosta de saber os detalhes, saber onde é que o rapaz nasceu, quantos anos ele tem, o que ele estudou. Fala aí, meu amigo, a conversa é com você. Legal, obrigado, Carlão. Bem, Carlão, estou com 48 anos, nasci lá em 1972, nasci em Jandira, então hoje nós estamos na conexão Jandira-Porangaba. Pois é. Jandira é uma cidade que, na minha época de infância, muito bucólica, tranquila, muitas chácaras, era típica interiorana. Hoje, com o crescimento de São Paulo, já virou um braço ali de São Paulo, mas, pois bem, foi ali que eu passei a minha infância com os meus pais. Minha mãe era professora pública, meu pai era vendedor, caixeiro viajante, pegava as coisas na segunda-feira e voltava para casa na sexta. E comecei minha carreira, Carlão, sempre trabalhando e estudando. Comecei a trabalhar num banco. Aí, depois do banco, entrei na faculdade. Da faculdade, já vi que tinha uma oportunidade boa de trabalhar em consultoria. Tinha um colega que uma vez estava fazendo aula, Carlão, o rapaz entrou de terno e gravata. Eu olhei para aquele, quero ser que nem esse cara. E aí acabei ficando que nem aquele cara. No ano seguinte, eu acabei entrando numa empresa de consultoria grande, renomada, PricewaterhouseCoopers, e fiquei lá na PwC por 10 anos. Então, que maravilha! Foram 10 anos maravilhosos, e nesses 10 anos eu tive a chance de me introduzir no agronegócio, porque foi ali que eu comecei a atender clientes que participavam já do agro. Então, foi ali no início da década de 90, onde um grande cliente nosso era o Grupo Bung, então participei de uma fase importante do Grupo Bung de reestruturação, de fusão, de venda de ativos, de compras de ativos. E aí, ao longo desses 10 anos, fiz uma carreira muito boa e recebi convites para sair da PwC e ingressar do outro lado da mesa. E aí eu fiz um MBA numa época com um executivo que trabalhava na Cargill, grande amigo meu, e esse executivo ficou me cantando para ir para a Cargill por um bom tempo. E em algum momento eu aceitei e fui trabalhar na Cargill Fertilizantes. Então ali na Cargill também começamos uma carreira muito boa, trabalhando sempre na área de finanças naquela época, Carlão. Aí, em 2 anos, nós nos tornamos a Mosaic Fertilizantes, isso foi em 2004. Aí, assumi em 2006 a diretoria financeira da Mosaic Fertilizantes, fiquei até 2012. Ali, em 2012, recebi um convite para fazer outras coisas, Carlão. Fui cuidar da parte de suprimentos, compra de matéria-prima, logística, planejamento, aonde fiquei até 2018, quando a Mosaic concluiu a aquisição dos negócios de fertilizantes da Vale aqui no Brasil. E aí eu fui liderar a divisão comercial de vendas do B2C, que a gente chama, né? A gente tem 2 braços comerciais no Brasil. Um B2C, que atende revendas, cooperativas e grandes produtores, e o B2B, que atende o mercado de fertilizantes per si, que são, na verdade, os competidores do B2B. Temos esses 2 braços comerciais. E chegamos agora, Carlão, nesse grato momento de transição. O Mosaic está me dando uma ótima oportunidade aqui de assumir uma nova posição, assumir um novo desafio. Estou bastante entusiasmado, Carlão. Esse aqui é um sumário da minha carreira, falando muito rápido, Carlão. Olha, mas é um sumário que mostra uma baita experiência e parabéns aí. Quer dizer que eu acho que você entende uma barbaridade desse negócio de adubo.
E esse negócio de adubo é muito importante para o mais importante setor do agro, que é o agronegócio, né? E eu acho que sem adubo o agronegócio não estaria onde está de jeito nenhum, né? Foi a possibilidade de transformar os nossos solos que são pobres em solos férteis. Vocês têm uma grande contribuição a isso. Eu queria que você começasse falando um pouco deste, vamos dizer assim, deste institucional do setor, né? Ah, sem dúvida nenhuma, Carlão. Você pega o fertilizantes hoje tem um papel fundamental e preponderante. O tema da moda é sustentabilidade. Pois bem, Uhum. sem adubo, a produção de alimentos, isso é dado da FAO, cairia em 50% ao redor do mundo. Então, aqui na Mosaic, eu me sinto muito satisfeito e feliz em trabalhar numa organização, Carlão, cuja missão é ajudar a produzir o alimento que o mundo precisa. Então, isso aqui é um negócio que engaja as pessoas, que faz com que as pessoas se sintam motivadas a estar conosco nessa batalha diária, atuando aí desde a mina até o campo, entregando as melhores soluções para os nossos clientes no final do dia. E o adubo, dentro do espectro da agricultura, é algo bastante crítico, né? Representa aí 30% dos custos total do produtor. É algo que o produtor aqui no Brasil está cada vez mais se sofisticando, investindo em tecnologia, e essa indústria vem fazendo a mesma coisa, viu, Carlão? A gente vem tentando sofisticar, vem trazendo novas opções de produtos para fazer com que, no final do dia, a gente tenha uma produtividade maior, nosso cliente seja bem sucedido e o Brasil se torne essa potência em produção de alimentos. Pois é, e falando nisso, eu ia até te perguntar como é que é hoje, porque o Brasil é bem diferente, né? O Brasil tem, vamos dizer assim, eu acho que ele tem aspectos que ele é líder absoluto, usa tecnologia no último furo, mas ainda tem, vamos dizer assim, eu chamo de bolsões ainda de pobreza. Eu ando muito pelo Brasil e muitas vezes eu passo numa estrada e do lado direito uma fazenda maravilhosa produzindo barbaridade, e do lado esquerdo uma fazenda toda degradada, sem produzir. Essa é uma realidade do Brasil ainda. E a gente sabe, eu converso muito com o pessoal aí, o pessoal das grandes consultorias, o doutor Maurício Palma Nogueira, eu sempre cito ele, porque ele fala muito que o nível de lucro do produtor está intimamente associado com a capacidade dele de absorver e implantar novas tecnologias. E eu pergunto se isso é realidade no adubo, ou se no adubo o agricultor já usa, já é tranquilo, vocês estão mais tranquilos em relação a isso. Olha, Carlão, a pergunta é muito boa, bem propícia. Nós, no nosso negócio de distribuição, a gente espera vender aqui esse ano algo em torno de 7 milhões e 100 mil toneladas, dos quais 1,6 milhões são produtos que a gente chama de produtos de performance, Uhum. produtos que trazem valor agregado e geram produtividade. Então, quando você está viajando na estrada, você vê aquela fazenda bonitinha de um lado e aquela meio borocochô do outro, uma tem produto de performance e outra tem o produto convencional. E aqui dentro desse contexto aqui, Carlão, esse é um segmento que no Brasil, ao longo desse ano aí, vem crescendo, ao longo dos últimos anos, vem crescendo bastante, viu, Carlão? O agricultor brasileiro vem se tecnificando, vem querendo investir em tecnologia. Então, enquanto que a linha convencional nossa cresce, esse ano vai crescer 3,5% o mercado de adubo no Brasil. Essa linha de performance cresce 3 vezes mais, Carlão. De 3 Uau! até 4 vezes mais. Porque o produtor vem aprendendo. Agora, é claro, Carlão, que não dá para você vender sonhos. Você tem que fazer trabalho. Então, aqui na Mosaic, a gente tem um trabalho muito sério em campos de pesquisa. A gente faz, em média, 100 campos por ano de acompanhamento, de monitoramento. A gente trabalha com instituições que nos suportam nesses estudos técnicos e com isso a gente consegue posicionar produtos como a gente tem aí a melhor solução, combinação de fósforo e enxofre do mercado, que é o Micro Essential, uma linha premium. Eu costumo brincar com os nossos clientes que esse produto é o estado da arte, qualidade física, o que ele entrega, tem 2 fontes de enxofre, uma com liberação gradual, a outra com imediata, e esse produto gera, na média, 3,5 a 4 sacas a mais por hectare. A gente afirma isso na média, Carlão. E se o cara não acreditar, a gente lança o desafio. A gente fala, tá bom, vamos pegar uma área aqui da tua fazenda, uma gleba, e vamos fazer o produto convencional e o nosso Micro Essential. Se o nosso Micro Essential não der de 3 a 4,5, a gente devolve a diferença.
É isso que a gente faz, porque a gente confia muito nesse produto. Esse produto, para você ter uma ideia, no último ganhador do SESB Irrigado, lá no Rio Grande do Sul, 111 sacas, foi adubando com o Micro Essential. E não é só o Micro Essential, não. A gente tem coisa boa chegando aqui também. A gente tem um cloreto que tem boro dentro do grão. Ninguém tem isso no mercado. Então, o boro hoje, deficiência de boro no solo brasileiro é algo importante. Ajuda no enraizamento da planta, a profundidade da raiz. Ele tem uma aplicabilidade muito mais simples, porque como está dentro do boro, dentro do grão do cloreto, é muito mais fácil você aplicar, então a eficiência é muito maior. Então, são soluções como essa. Esse produto a gente lançou faz 2 anos, o volume é pequeno, a base é pequena, Carlão, mas esse ano vamos vender o dobro do que o ano que vem. Aí a gente vai para um outro também, que é o Camag, que é um produto que tem sulfato, magnésio, é uma combinação de sulfato e magnésio, que para o hortifruti, coisa boa demais, porque aumenta a vida média útil de prateleira. Para o café, Carlão, aí para os nossos amigos de São Paulo e Minas, aumenta a produtividade de 4 a 4,5 sacas por hectare de café produzido. Então, é esse tipo de coisa. E aí você tem as linhas convencionais. Essas linhas convencionais são o fertilizante padrão que todo mundo já conhece. Eduardo, você foi economista, você conhece bastante, então você já podia ser... Você falou agora, os últimos 3, 4 minutos, parecendo um agrônomo, viu? Olha, Carlão, eu lidero um time de 160 vendedores no campo. Só tem um não agrônomo, Carlão, sou eu. Então imagina, eu com 159 agrônomos, Carlão. Eu aprendi com eles, Carlão. Olha, tudo isso contribui demais, né, para aumentar a produtividade. E se aumenta a produtividade, no fundo, ele gera sustentabilidade, porque a gente deixa de abrir novas áreas, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho que esse tema de sustentabilidade é um tema do momento, e eu queria que você me falasse um pouquinho como é que o adubo se encaixa nesta equação de sustentabilidade. Olha, Carlão, a primeira é o impacto direto, é com relação à produtividade, né? Então, responsável pela produção adicional de até 50% da produtividade, da performance da planta, sem dúvida nenhuma, a gente tem um papel preponderante nesse contexto. Imagine que para produzir a mesma quantidade de alimentos, se a gente tivesse que aumentar em 50% a área, então você teria um impacto relevante. E além disso, Carlão, você tem o impacto da própria indústria, né? A Mosaic aqui, fertilizantes, a gente acabou de divulgar nossos compromissos, nossas metas de sustentabilidade aí para 2025. Esses compromissos envolvem redução do consumo de água potável, envolvem redução de emissão de gases que geram efeito estufa na atmosfera. Além disso, a gente aqui na Mosaic Fertilizantes também pensa muito nessa questão social, que está indiretamente atrelada à questão de sustentabilidade. Então, a gente pensa nas comunidades que a gente atua, então a gente faz um trabalho muito forte junto a essas comunidades. A gente tem o Instituto Mosaic, o Instituto Mosaic tem 4 pilares importantes, Carlão, que fala primeiro de educação, segundo de uso das águas de forma adequada, terceiro fala de alimentação, e o quarto é atuar nas comunidades que a gente atua, fomentando o desenvolvimento dessas comunidades. E, além disso, a gente tem uma pegada também importante no que refere-se à questão de diversidade, políticas de inclusão, trabalhar aqui na política de inclusão. Por isso que é possível você ter um não agrônomo trabalhando com um time de agronomista, né, Carlão? Olha eu aqui. Mas não tem só isso, não. Tem a questão racial, tem a questão de sexo, de gênero e tudo mais. E a gente também se preocupa muito com a segurança dos nossos funcionários, né? Então, segurança também é importante. Então, a gente tem aí a conscientização, não só das nossas equipes de trabalho, mas das suas famílias, das comunidades que atuamos. Então, a gente procura fazer tudo isso. Então, a gente costuma falar que sustentabilidade é um conjunto de ações e procurei aqui, de forma resumida, apresentar para você o que a gente faz como setor e o que a gente faz como empresa. Eduardo, você tem um excelente poder de síntese. Você já fez 2 ou 3 sínteses aqui que são verdadeiras aulas. E agora eu queria saber o seguinte, o seu poder de síntese para falar um pouquinho da Mosaic, o que é a Mosaic no mundo, o que é a Mosaic no Brasil,
eu quero saber se o Brasil é importante ou não é importante para a Mosaic. Carlão, Mosaic Fertilizantes é uma organização formada por 12 mil funcionários. Nossa sede fica em Tampa, na Flórida, lá nos Estados Unidos. Somos o maior produtor mundial combinado de fósforo e potássio. Nossos produtos chegam em mais de 40 países. Então, nós temos operações nos Estados Unidos, no Canadá, na China, na Índia. Nós temos uma joint venture na Arábia Saudita, temos uma outra joint venture aqui no Peru, além das operações do Brasil e do Paraguai. Aqui no Brasil somos 6 mil funcionários, então você perceba que somos absolutamente relevantes para a nossa operação aqui no Brasil. A gente faturou perto de 8,9 bilhões de dólares ao redor do mundo. E aqui no Brasil, Carlão, de um mercado aí de 37 milhões de toneladas, a gente vende 11 milhões. Ou seja, somos um dos grandes líderes de mercado de fertilizantes aqui no Brasil, vendendo não somente fertilizantes, mas também a gente vende nutrição animal, a gente vende fosfato bicálcio. Somos o maior produtor de fosfato bicálcio do Brasil aí. Vendemos aí mais de 500 mil toneladas por ano aqui no Brasil. E, além disso, aí, a gente vende o que a gente chama de coproduto, mas que tem uma importância muito grande. Então, o gesso agrícola no Brasil, nós somos responsáveis por 65% das vendas, 64% das vendas aqui no Brasil. A gente também vende uma parcela importante de gesso para construção civil, para fazer cimento, e drywall, itens de material de construção. E a gente também vende alguns outros produtos, dentre os quais um que eu destaco aqui é o ácido fluorsilícico, que é um elemento preponderante para fazer tratamento de água potável aqui no Brasil. Então, aqui, de forma sumarizada, esta é a Mosaic para você, Carlão. Maravilha. Deixa eu te falar, não é à toa, com tanta responsabilidade aí, que você, como não tinha muita coisa para fazer da meia-noite às 6, ainda te deram mais uma tarefa gigantesca, que é a tarefa de ser presidente da ANDA, que é a Associação Nacional de Difusão de Adubos. E aí, você estava me falando, né, a Mosaic, eu acho que até é legal você contar essa história para você introduzir esse assunto da associação. Vocês acabaram de criar também um aplicativo para ajudar o produtor aí. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa história aí, desse aplicativo, e falasse o porquê da ANDA e qual é a missão lá na ANDA. Tá bom, então vou iniciar pelo aplicativo e depois eu vou lá para a ANDA, tá bom? Uhum. Na verdade, o aplicativo, Carlão, nada mais é do que mais um estágio da nossa estratégia digital aqui no Brasil. Nossa estratégia que, na verdade, recebeu aí um forte incentivo nesse novo desafio que nós vivemos, o maior desafio que a humanidade vive, né? Que é a questão do Covid. Isso fez com que a gente acelerasse alguns frontes. E um dos frontes que a gente acelerou foi essa questão da estratégia digital. Estratégia digital no Brasil que não está focada, a Mosaic Fertilizantes, ela não quer vender adubo no website, porque senão a gente vai concorrer com os nossos canais, com os nossos clientes. O que a gente quer fazer é gerar demanda, Carlão. De produzir conteúdo. A gente tem, por exemplo, séries digitais nos nossos sites que conta a saga do agricultor, desde a análise do solo, plantio, manejo, colheita, usos de tecnologia distintas. Então, só esse material aí, Carlão, a gente recentemente atingiu nas mídias sociais aí mais de 1 milhão de views. Então, em função de tudo, toda essa gama de conhecimento que a gente coloca à disposição dos nossos clientes no final do dia. A gente também vem usando muito esses meios para se comunicar, o que a gente está fazendo aqui agora, nesse momento, Carlão, a gente usa muito, eu falo com muito agricultor no Brasil, gostava muito de viajar, não estou podendo viajar, mas todo dia estou aqui falando com alguém num canto do Brasil, entendendo um pouco mais de agricultura e falando de adubo para eles, Carlão. E, além disso, a gente faz muito treinamento, web seminário para os nossos canais, para as cooperativas, para as revendas, para prepará-los para que eles atendam os agricultores no final do dia. E como parte disso, o aplicativo que a gente desenvolveu foi a cereja do bolo, Carlão. A gente lançou ele na semana passada aqui no Brasil. É um aplicativo aberto para clientes e não clientes. A gente tem uma área de cobertura bastante extensa, a maior área de cobertura
é possível que a gente conseguiu mapear aqui no Brasil, a grande maioria, aonde a gente contempla mais de 33 culturas como opção. O agricultor entra no aplicativo, cadastra os dados da sua propriedade, coloca a sua análise de solo e dali sai uma recomendação completa de adubação. Seja uma recomendação convencional, ou seja, uma adubação com produtos de performance, aquela adubação que só a gente pode oferecer com o nosso portfólio de produtos diferenciados. Então, basicamente, esse é um pouquinho da história do aplicativo, do app, e linkado à nossa estratégia digital. O aplicativo ele foi lançado no ambiente de web, mas a gente, essa semana, está lançando o aplicativo no iOS e no Android, para que ele seja universal aí para todos os agricultores no Brasil. Maravilha. Aí, olha, para a gente fechar nossa prosa, porque eu tenho que te falar o seguinte, que nós estamos já com todo o limite do nosso tempo esgotado, mas a prosa boa é assim, né? A prosa boa passa rápido, viu, Eduardo? Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que te levaram aí a ser o presidente da ANDA e qual é a sua missão lá na ANDA. Bom, muito obrigado, Carlão. Bem, para mim é uma honra eu ter o privilégio aí de ser convidado pelos nossos participantes de mercado a presidir a ANDA. A ANDA é uma associação aí com 50 anos de história, teve um papel preponderante na difusão de adubos. Hoje somos basicamente 94 participantes ativos da ANDA, tá? E o meu desafio agora é uma fase de transformação. O que a gente quer fazer nesse momento é abrir as portas da ANDA para ter uma conectividade maior entre o campo e a cidade. A ANDA já faz um trabalho fantástico com seus stakeholders, sejam no campo público, campo associativo, e a gente quer expandir isso para o público em geral. Então, até um dos meus mandatos, o Conselho de Administração da ANDA aprovou a gente contratar uma consultoria externa para nos ajudar a fazer um desenho do que vai ser a ANDA daqui a 50 anos. A gente já tem uma história de 50 e a gente quer continuar essa história. Então, essa consultoria vem nos ajudando, vem fazendo entrevistas aí com a maioria dos nossos associados e a gente espera ter essas recomendações para avaliar junto com o Conselho o que vamos implementar, o que não vamos implementar, para fazer desse setor um setor cada vez mais forte, um setor cada vez mais pujante, que ajuda o agronegócio no final do dia. E uma coisa importante, Carlão, isso aqui você tem uma audiência muito grande, eu vou ter que falar aqui, que a ANDA também vem nos ajudando bastante. A gente vem se defrontando nesses últimos meses aí, rapaz, o setor como um todo com um grande desafio, Carlão. Falsificação de fertilizantes. Olha onde a gente chegou, Carlão. Mas é um negócio inacreditável isso, né? A gente chegou nesse nível, Carlão. Então, a gente tem os principais polos produtores ali no Mato Grosso, no Paraná, que o pessoal está pegando o fertilizante de todas as empresas que saem das suas respectivas empresas e no caminho entre a empresa e o consumidor final, esse caminhão é desviado, o pessoal adultera a carga, substitui, coloca areia, coloca granito. Então, esses dias eu conversei com o presidente da ProSoja, alertamos ele sobre isso. A gente está fazendo um trabalho de educação junto aos principais meios de comunicação também. A ideia é que a ANDA solte isso também dentro dos próximos dias para reforçar os procedimentos que o agricultor tem ao receber seu adubo. Ao receber seu adubo, faça a inspeção da carga, verifique se efetivamente aquilo que você comprou é aquilo que você está recebendo. As falsificações, elas são grosseiras, então o aspecto visual do produto, a própria embalagem per si, a gente percebe nos casos que a gente verificou que é muito fácil a detecção visual desse problema, apesar do pessoal estar sofisticando, viu, Carlão? Eles estão pegando grão de areia, granulando e pintando com tinta xadrez. Mas como a falsificação ainda é muito rústica, isso é facilmente percebido. Então, vai um alerta aí para todos os produtores do Brasil que a gente vem trabalhando através da associação e através das empresas que fazem parte da associação. Eduardo, me ocorreu de fazer uma pergunta para você aqui agora, e é uma coisa meio lamentável, né? Porque esse produto que é, vamos dizer assim, o produto original dessa carga, que fim está sendo dado para esse produto original dessa carga?
Olha, a gente imagina que tem um mercado secundário comprador para isso, né, Carlão? E, infelizmente, É uma isso, tristeza pensar nisso, né? isso que acaba fomentando esse mercado, Carlão. Você tem toda a razão. É lamentável que isso aconteça, mas infelizmente acontece. Como todos os segmentos, né, Carlão? Você pega o segmento de carro, por exemplo, tem gente que compra carro, peças de carro roubado. Aqui é igual. Tem gente que compra adubo sem nota, adubo de origem duvidosa, que basicamente ele acaba fomentando e incentivando a prática ilícita desse tipo de coisa, que é muito perversa, Carlão, e que mancha a imagem de organizações muito respeitáveis e que jamais fariam isso. Querido, eu não quero acabar esse Fala Carlão falando disso, eu quero acabar falando de futuro, falando de coisa boa. Eu queria saber quais são as suas perspectivas aí nesse futuro agora, com essa nova missão sua, inclusive casada com um momento que a gente está vendo que é um momento de transformação. Eu falo por mim, eu estou aqui há 160 dias aqui em Porangaba, eu nunca imaginava que podia fazer meu trabalho sem ter que viajar. Então, eu queria que a gente, para fechar esse Fala Carlão, você fizesse uma reflexão sobre o Eduardo Monteiro, que entrou nessa pandemia lá em março, e qual é o Eduardo que está, vamos dizer assim, saindo dessa pandemia, assumindo esse novo desafio agora em outubro. Bem, Carlão, eu diria para você que a gente está num teste muito intenso para verificar a capacidade de adaptação desse Eduardo, que era um profissional bastante intenso e que não perdeu a sua intensidade, Carlão. Se antes eu fazia aquela marcação homem a homem, hoje eu faço essa marcação aqui, ó, vídeo a vídeo. Eu vou atrás dos meus clientes, pego o telefone, pego o zap, converso com eles. Então, essa capacidade de adaptação que a gente vem exercendo na plenitude e vem conseguindo ser bem-sucedido como organização em geral. A gente vem passando por um momento de transformação que coloca o Brasil na prateleira de cima, fazendo uma alusão a você, Carlão. O Brasil está na prateleira de cima no agronegócio agora, principalmente com essa questão de segurança alimentar. E fazer parte de uma organização que está dentro desse contexto, Carlão, é motivo que nos orgulha, é motivo que faz com que a gente acorde todo dia motivado, engajado, para trazer a Tigrada com a gente, essa Tigrada que também tem muito orgulho de participar desse segmento tão importante para o Brasil e para o mundo. Esse mercado, este ano, passa por um momento de crescimento muito grande, então as perspectivas são bastante positivas para a gente fechar o ano com um mercado aí que vai sair de 36 milhões e 200 no ano passado para 37 milhões e meio ou até mais, Carlão. Então, perspectivas ótimas, excelentes. E isso é pavimento também para que os desafios da nossa organização aqui continuem sendo trilhar a sua estratégia de crescimento. A Mosaic fez os seus maiores investimentos nos últimos anos aqui no Brasil, ou seja, a gente tem um compromisso muito sólido com a agricultura brasileira. E olhando as perspectivas, Carlão, aqui tem terra, aqui tem água, aqui tem agricultor que é muito ávido por usar tecnologia e por produzir muito. Então, nosso pavimento aqui, nossa possibilidade de crescimento nos próximos 5 anos também são bastante ambiciosas dentro desse contexto. E é aqui, Carlão, que eu me insiro. Eu fico muito grato da Mosaic que me dá essa chance de liderar esse time fantástico que a gente tem aqui no campo e que nos faz fazer a diferença, aí, sendo reconhecido como um dos grandes líderes de nutrição de safras, aqui no Brasil e no mundo. Maravilha. É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Esse foi mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E eu quero pedir para vocês, para a gente continuar fazendo vídeos tão bons quanto esse aqui com o Eduardo. Eu quero pedir para vocês se inscreverem aí no nosso canal, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus grupos. Eduardo, muitíssimo obrigado pelo seu tempo e por ter aceito o convite para falar aqui no Fala Carlão, viu? Obrigado, Carlão. Um grande abraço para você e para todos os seus telespectadores aí, os agricultores do Brasil. É isso aí, gente. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Forte abraço!